Boa noite a todos. Iniciamos esta sessão ordinária justificando a ausência do vereador Zeno Kajuki, tendo em vista o falecimento de seu sogro, senhor Stefano Tratti. Vamos rezar a oração do Pai Nosso, desejando nossos sentimentos à família do vereador. Peço a todos os presentes que desliguem seus aparelhos celulares. Declaro aberta esta sessão e peço ao secretário que faça a leitura da ata da última sessão ordinária. Ata da reunião ordinária realizada aos 24 dias do mês de outubro, correspondente à 36ª sessão legislativa de 2016, na sala das sessões da Câmara Municipal, sito Avenida Presidente Getúlio Vargas, nessa cidade de Cruz Machado, comarca do União da Vitória, Estado do Paraná. A hora regimental verificou-se a presença de todos os vereadores em plenário. Então, o senhor presidente declarou aberta a sessão e solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi assinada por todos os edis. A seguir passou-se para o expediente, o qual conteve os seguintes documentos. Ofício 26 de 2016, encaminhado pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cruz Machado. Respostas encaminhadas pela Prefeitura Municipal às indicações de número 22 e 23 de 2016, ambas desta Casa de Leis. Terminado o expediente, passou-se para a ordem do dia, adentrando em pauta para a terceira discussão projeto de lei sobre o número 1631 de 2016, encaminhado pelo Executivo Municipal, autorizando o chefe do Poder Executivo a aprovar loteamento. Realizada a leitura do parecer das comissões competentes desta Casa de Leis, o mesmo foi aberto para discussão entre os nobres edis e encaminhado para votação, sendo aprovado por unanimidade. Finalizando a ordem do dia, em segunda discussão, projeto de lei sobre o número 1632 de 2016, encaminhado pelo Executivo Municipal. Este que autoriza o município de Cruz Machado a efetuar o protesto de certidão de dívida ativa de título executivo judicial de quantia certa. Autoriza também o registro pelo município de devedores em entidades que prestem serviço de proteção ao crédito ou promovam cadastro de devedores inadimplentes. Dispensa o ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor. Lido pelo secretário o parecer jurídico emitido pela assessora desta Casa de Leis, o mesmo foi aberto para discussão entre os nobres edis, após sendo encaminhado para análise das comissões competentes desta Casa, para que possam emitir seus pareceres. Não constando mais documentos na ordem do dia, o senhor presidente declarou a palavra livre aos senhores vereadores, da qual estes fizeram uso. E como nada mais havia a fazer ou tratar, o presidente declarou encerrada a sessão e determinou que fosse lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo senhor presidente, por mim secretário, e por todos os senhores vereadores presentes. Não tendo chegado à mesa nenhum pedido de impugnação ou retificação da ata, considera-se a mesma aprovada. Iniciamos essa sessão ordinária com a leitura dos documentos constantes no expediente. Requerimento sob número 20 de 2016, de autoria do vereador Cassimiro Angieste. Peço ao secretário que faça a leitura.
Requerimento número 20 de 2016. Senhor Presidente, o vereador infracinado no uso de suas atribuições legais requer a Vossa Senhoria, após ouvido o plenário, encaminhar o presente ao excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que informe a esta Casa de Leis os motivos de que uma máquina de posse da municipalidade, pá carregadeira, encontra-se há aproximadamente 90 dias abandonada na propriedade do Senhor Paulo Slot, localizado próximo à estrada principal da comunidade da linha Palmital. Justificativa. Tal pedido visa fazer cumprir a função fiscalizadora do vereador, assegurado pelo regimento interno desta Casa de Leis e pela Lei Orgânica Municipal, bem como visando dar conhecimento a este Poder Legislativo e à população em geral, visto se tratar de maquinário da Prefeitura Municipal. Contando com o apoio dos nobres pares, agradeço a Sala das Sessões em 31 de outubro de 2016. Casimiro Andrzejewski, vereador. Requerimento sob número 21 de 2016, de autoria do vereador Ronaldo Chibernick. Peço ao secretário que faça a leitura. Requerimento número 21, 2016. Senhor Presidente, o vereador infracinado no uso de suas atribuições legais requer a Vossa Senhoria, após ouvido o plenário, encaminhar o presente ao excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que repasse a esta Casa de Leis as seguintes informações referentes à Secretaria Municipal de Saúde. Fase do processo de licitação para aquisição de veículo destinado à área da saúde, conforme documentos em anexo. Justificativa. Tal pedido visa fazer cumprir a função fiscalizadora do vereador, assegurado pelo regimento interno desta Casa de Leis e pela Lei Orgânica Municipal, bem como tendo em vista que é de suma importância para dar conhecimento a este Poder Legislativo e à população em geral sobre o referido assunto. Contando com o apoio dos nobres pares, agradeço. Sala das Sessões em 31 de outubro de 2016. Ronaldo Chibernick, vereador. Solicito ao vereador Casimiro que faça uso da tribuna e justifique seu pedido. Caros colegas, essa máquina que eu estou pedindo explicação por que está naquele terreno abandonado lá há uns 90 dias, é que cada passo eu vou para a União da Vitória e passo ali próximo a onde sai no Maurício Andrigueto. E aqui tem duas máquinas. Uma tem próxima à estrada, que é numa lavoura. E essa máquina está num canto de uma lavoura aqui. Eu lembro quando eu passava, essa máquina estava aqui e o senhor estava mecanizando, estava lavrando a lavoura. E hoje o milho já está alto. O milho está numa altura de uns 80 centímetros de altura. Então, só para vocês terem uma ideia quanto tempo que essa máquina está parada. E sempre quando eu levo alguém, quando eu passo aí com alguém pergunta para mim por que essa máquina do município está parada aqui. Se estragou, o que aconteceu. Então, por isso estou fazendo esse requerimento, esse pedido, para ver quais os motivos que aquela máquina foi abandonada naquela propriedade. Obrigado. Solicito ao vereador Ronaldo que faça uso da tribuna e justifique seu pedido. Boa noite a todos. Bom, esse pedido é um recurso que eu consegui com o deputado Paulo Litro. É um recurso de R$120 mil. E esse recurso já está na conta da Prefeitura, da Caixa Econômica. E esse recurso é destinado para a compra de veículos. É específico para a compra de uma ambulância, ou senão para a compra de qualquer veículo. Eu só quero saber se já está em andamento, se foi aberta uma licitação, porque em nenhum momento o prefeito agradeceu esse deputado, já faz 2 meses, eu acredito. Então eu quero saber em que andamento está esse dinheiro, esse recurso. Obrigado, presidente. Terminado o expediente, passamos para a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Começamos com a discussão e votação do requerimento de número 20 de 2016,
do vereador Casimiro Antieski, que solicita informações sobre maquinário da municipalidade. Caso algum dos senhores vereadores queira se manifestar, está autorizado. Presidente, não é só essas duas máquinas que diz o nosso amigo Casimiro, mas tem um caminhão também lá por perto do seu João Maria Bueno, que já faz mais de 4 meses, uma ponta de eixo quebrada, e tá lá, já não tem farol, não tem mais nada no caminhão, já estão dependendo do caminhão também. Então não é só essas duas máquinas, deve ter um monte também no interior desse nosso município. Uma vergonha para quem tinha 9 milhões em caixa, não conseguir comprar uma ponta de eixo que custa R$200. E tá lá um caminhão mais de 4 meses parado por causa de uma ponta de eixo. E aqui, como tá essa máquina também, de certo, quebrou e com certeza também não consertaram e tá lá já há vários meses. É isso, obrigado. Peço a manifestação favorável ou contrária por parte de todos os vereadores, começando com o vereador Luiz Carlos. Favorável. Vereador Casimiro. Favorável. Vereador Clementino. Favorável. Vereador Edson. Favorável. Vereador Norberto. Favorável. Vereador Osni. Favorável. Vereador Bernardo. Favorável. Vereador Ronaldo. Favorável. Vereador Mário. Favorável. Resultado da votação. O requerimento foi aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento de número 21 de 2016, de autoria do vereador Ronaldo Schbernick, que solicita informações referentes ao procedimento licitatório. Caso algum dos senhores vereadores queira se manifestar, está autorizado. Peço a manifestação favorável ou contrária por parte dos vereadores. Começando com o vereador Luiz Carlos. Favorável. Vereador Casimiro. Favorável. Vereador Clementino. Favorável. Vereador Edson. Favorável. Vereador Norberto. Favorável. Vereador Osni. Favorável. Vereador Bernardo. Favorável. Vereador Ronaldo. Favorável. Vereador Mário. Favorável. Resultado da votação. O requerimento foi aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de Lei número 1632 de 2016 do Poder Executivo. Em terceira discussão. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer das comissões competentes. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização. Parecer ao projeto de lei número 1632/2016. Súmula autoriza o município de Cruz Machado a efetuar o protesto de certidão de dívida ativa de título executivo judicial de quantia certa. Autoriza também o registro pelo município de devedores em entidades que prestem serviço de proteção ao crédito ou promovam um cadastro de devedores inadimplentes. Dispensa o ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor e dá outras providências. Relatório. Reuniu-se no dia 31 de outubro do corrente ano a Comissão de Finanças e Orçamento a fim de apreciar o projeto de lei 1632/2016, o qual busca a legislativa para que o Poder Executivo Municipal possa enviar para protesto as certidões de dívidas ativas dos créditos tributários e não tributários do município, constituídos na forma do artigo 275 do Código Tributário Municipal, independentemente do valor do crédito inscrito em dívida ativa, bem como os títulos executivos judiciais condenatórios de quantia certa transitados em julgados. Voto do relator. É necessário apontar inicialmente que a propositura em questão veio acompanhada de recomendação administrativa expedida pelo Ministério Público junto ao procedimento administrativo sob o número 0152-140007393, destacando a importância do cumprimento dos princípios que regem a administração pública, o qual se destaca o da eficiência.
Pois bem, nos aspectos que cabe a este relator analisar, temos que é necessário o município adotar políticas arrecadatórias, o que se vislumbra no decorrer da matéria, a qual, em síntese, visa a recuperação de seus créditos e o protesto extrajudicial. Contudo, merece ser apontado ainda que a Lei de Responsabilidade Fiscal exige que a municipalidade exerça a sua capacidade tributária sob pena de responsabilização. No mais, opto por acatar na íntegra o disposto no parecer emitido pela assessoria jurídica desta Casa de Leis. Portanto, entendo que a propositura é legal, estando apta a tramitar regularmente por esta Casa Legislativa. Relator. Parecer da comissão. A comissão, em sua maioria, entende que o projeto de lei propende o aumento da receita e economia com relação às custas processuais e, com exceção de seu presidente, vota pela tramitação normal da matéria, podendo o plenário soberanamente deliberar sobre o mérito. Sala das Comissões, em 31 de outubro de 2016. Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização. Luiz Carlos Matzimbach, presidente contrário. Casimiro Dzieski, relator favorável. Nijandir Newman, membro favorável. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer o projeto de lei 1632/2016, súmula. Autoriza o município de Cruz Machado a efetuar o protesto de certidão de dívida ativa de título executivo judicial de quantia certa. Autoriza também o registro pelo município de devedores em entidades que prestem serviço de proteção ao crédito ou promovam um cadastro de devedores inadimplentes. Dispensa o ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor e dá outras providências. Relatório. O projeto de lei acima citado busca autorização legislativa para que o Poder Executivo Municipal possa enviar para protesto as certidões de dívidas ativas e a registrar devedores em entidades de proteção ao crédito. Voto do relator. Temos que a propositura encontra-se acompanhada de parecer jurídico emitido pela legalidade do projeto, frente à legislação aplicável à matéria, bem como a recomendação administrativa emitida pelo Ministério Público junto ao procedimento administrativo sob o número MPPR 015214007393, tal qual vem de encontro com o que versa a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Improbidade Administrativa e, em especial, nossa Carta Magna de 1988. Assim sendo obedecida a técnica legislativa, formalidade e constitucionalidade da propositura, este relator opta pela apreciação da matéria, cabendo aos nobres edis sua aprovação ou reprovação é o parecer relator. Voto da comissão. Entende a Comissão de Legislação que a presente propositura é legal, estando, portanto, apta a tramitar regularmente perante esta Casa de Leis. Deste modo, podendo o plenário soberanamente deliberar sobre o mérito. Sala das Comissões, em 31 de outubro de 2016. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Norberto Carlos Novak, presidente. Mário Quisênico, relator. Bernardo Sigelca, membro. O referido projeto encontra-se em terceira discussão. Caso alguns senhores vereadores queiram se manifestar sobre o projeto de lei que autoriza o município a efetuar o protesto de certidões de dívida ativa e a registrar devedores em entidades de proteção ao crédito, está autorizado. Presidente, o que vai acontecer é o seguinte, os pequenininhos vão ser protestados. Já foi aprovada uma lei para que não fosse para a justiça. Os grandes, todos eles vão pegar um advogado e não vão ser. Que o Ministério Público até hoje, tudo que nós levamos dessa casa aí, sempre deu o parecer pro lado de quem tem mais força. Então, sinto muito falar para os senhores, eu sou contrário por causa disso, que vai acontecer que todos os pequenos vão ser protestados e os devedores grandes entram na justiça com pouquinha coisa e não vão ser protestados nunca. Então, por isso que eu sou contrário. Caros colegas, eu vou votar favorável, porque eu acho que
todas as contas devem ser cobradas. Assim como também eu acho que é uma responsabilidade da prefeitura atender aqueles colonos que a prefeitura deve para eles também as horas máquinas, né? Então, é uma recomendação do Ministério Público que se fosse feita essa cobrança. E eu penso assim, quando eu precisei para minha empresa, eu tinha que pagar. E paguei caro para a prefeitura. Então, acho que se eu paguei, outros também têm que pagar. Obrigado. Presidente, só mais uma complementação. Então teria que ser feita uma emenda nesse projeto, então, que seja igualdade para os dois lados. Se nós devemos 7.500 horas para os produtores, se eles viessem cobrar, também poderia ser executado. Então eu acho que vou ficar do lado dos mais fracos, vou ficar do lado do povo. Obrigado. No meu entendimento, não cabe emenda a esse projeto, e sim um novo projeto, um novo requerimento para que se faça como cobrando do executivo as horas que o executivo deve para a municipalidade, mas não nesse projeto, porque o mesmo não se refere a esse assunto. Peço a manifestação favorável ou contrária por parte dos vereadores, começando com o vereador Luiz Carlos. Contrário. Vereador Castimiro. Favorável. Vereador Clementino. Favorável. Vereador Edson. Favorável. Vereador Osni. Favorável. Vereador Norberto. Favorável. Vereador Bernardo. Favorável. Vereador Ronaldo. Favorável. Vereador Mário. Resultado da votação. O projeto foi aprovado por 8 votos favoráveis e 1 voto contrário. Veto ao projeto de lei número 1629 de 2016, encaminhado pelo Poder Executivo. Em primeira discussão, peço ao secretário que faça a leitura da redação do veto. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cruz Machado, Paraná, Lauro Maro, vereador. Razões de veto do projeto de lei 1629/2016. Apresento a essa excelentíssima Câmara Municipal as razões de veto ao projeto de lei número 1629/2016, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza abrir no orçamento vigente crédito adicional suplementar no valor de R$150 mil para aquisição de terreno para instalação de cemitério municipal. Em análise, a matrícula do imóvel pelo setor jurídico da administração verificou-se que o mesmo se encontra irregular, hipotecado, sendo impossível a aquisição sem que haja a baixa das restrições. Ressaltou-se ainda que a administração pública, devido ao acatamento da recomendação administrativa do Ministério Público Estadual, procedimento administrativo, Ministério Público Paraná 0152-14000742-7 em anexo, não poderá realizar a aquisição de bens imóveis sem que haja devida publicidade e competição entre os interessados. Diante este fato, deve ser vetado o projeto de lei retro, tendo em vista que para aquisição do imóvel destinado à instalação do cemitério municipal necessitará ser precedido de procedimento licitatório, concorrência, artigo 23, parágrafo 3º, Lei número 8.666 de 93, em igualdade de condições entre todos os concorrentes e a escolha mais vantajosa ao interesse público. Nesta EIVA, não se podem oferir valores para futura aquisição do imóvel incerto e indeterminado, destinado a objeto final, sem que haja a indicação dos imóveis pelos interessados no certame, atendendo os princípios constitucionais da isonomia e impessoalidade para a realização da aquisição parecer favorável do órgão ambiental, bem como a prévia avaliação da Comissão Municipal nos termos da legislação vigente. Contando com a compreensão de Vossa Excelência dos nobres edis que compõem
Essa Casa de Leis, espero que a presente propositura seja acolhida. Prefeitura Municipal de Cruz Machado, 20 de outubro de 2016. Antônio Lichaikovski, Prefeito Municipal. Recomendação administrativa, inquérito civil sobre o número MPPR 01521400074227. Objeto: aquisição de bens imóveis pela administração pública, prioridade constitucional do procedimento licitatório em detrimento da desapropriação. Ministério Público do Estado do Paraná, por seu órgão de execução, ao final subscrito no exercício de suas atribuições, com fundamento nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, no artigo 27, parágrafo único da Lei Federal 8.625 de 93. Considerando que o artigo 27, parágrafo único, inciso 4º da Lei Federal número 8.625 de 93, faculta ao Ministério Público expedir recomendação administrativa aos órgãos de administração pública federal, estadual e municipal, requisitando aos destinatários adequada e imediata divulgação. Considerando que o Ministério Público cabe exercer a defesa dos direitos assegurados na Constituição Federal, sempre que necessário for, para a garantia do seu respeito pelos poderes municipais, nos termos do artigo 27, inciso 1 da Lei 8.625 de 93. Considerando que a instrução do inquérito civil impõe prevenção de ilegalidades nos atos administrativos de aquisição de imóveis pela administração pública, evitando responsabilidade dos gestores. Considerando que a regra geral a ser observada pela administração pública para efetuar compra de qualquer bem é a adoção do processo licitatório, no qual se assegura a igualdade de condições entre todos os concorrentes e a escolha da proposta mais vantajosa ao interesse público. Considerando que o artigo 37 determina que as compras efetuadas pela administração pública deverão ser efetuadas por meio de procedimento licitatório, inclusive no que se refere a imóveis, visando-se obter a proposta mais vantajosa ao interesse público, mas preservando os princípios constitucionais da isonomia e impessoalidade e o direito fundamental à propriedade. Considerando que a Lei 8.666 de 93, dando consecução ao mandamento constitucional, prevê claramente no artigo 23, parágrafo 3º, que a modalidade que deve ser utilizada para essa compra é a concorrência. Considerando que, em outros termos, havendo possibilidade de mais de um imóvel atender ao interesse público, deverá o gestor, por ordem constitucional, promover o processo licitatório, no qual poderão concorrer os interessados. Considerando a lição do saudoso Eli Lopes Meireles, de uma forma geral, toda aquisição onerosa de imóvel para o município depende de lei autorizativa e de prévia avaliação, podendo dispensar concorrência se o bem escolhido for o único que convém à administração. Considerando a eventual impossibilidade de competição em razão da existência de apenas um imóvel cuja necessidade de instalação e localização condicionem a escolha, e estando o proprietário de acordo em vendê-lo, a administração está autorizada a dispensar a licitação, conforme previsão dos artigos 24 e 26 da Lei de 93, não se olvidando a necessidade de publicação em imprensa oficial, considerando assim que a desapropriação não deve ser tratada como regra para a aquisição de imóveis, somente sendo cabível quando comprovado que apenas um imóvel específico atende ao interesse público previsto na legislação que rege o Instituto. Quando o proprietário do imóvel se negue, ao menos inicialmente, a vendê-lo à administração, ou quando há impossibilidade legal de compra mediante licitação. Considerando, portanto, que a Constituição Federal determina que a regra para a compra de imóveis é a adoção do procedimento licitatório, fazendo-se mister conformar o Decreto-Lei 3.365 de 41 e a Lei 4.132 de 62, a normativa constitucional. Considerando, por fim,
que a utilização irregular do Instituto da Desapropriação visando efetuar a compra de imóveis pela administração por vezes pode apresentar não apenas nulidade procedimental, mas ensejar o uso indevido de recursos públicos em benefícios particulares passível de responsabilização do gestor. Recomenda administrativamente este órgão ministerial aos excelentíssimos senhores prefeitos municipais de União da Vitória, Bituruna, General Carneiro, Paula Freitas, Cruz Machado e Porto Vitória, bem como a quem venha eventualmente lhe suceder ou substituir no cargo, que no limite de suas atribuições, na hipótese de justificado interesse público para aquisição de imóveis de particulares, promovam previamente procedimento licitatório na modalidade concorrência, visando obter-se a proposta mais vantajosa e ainda preservando os princípios constitucionais da isonomia e impessoalidade. Que, em complemento ao item 1, realizem processo de dispensa de licitação apenas quando o interesse público demandar imóvel com características únicas que inviabilizem a competição. A regra é a aquisição de imóvel pelo poder público via licitação. A exceção ocorre quando apenas um determinado imóvel atende ao interesse público por suas particularidades, quando então, após justificativa da administração por meio de procedimento previsto no artigo 26 da Lei 8.666 de 93, poderá ela dispensar a licitação e promover a compra direta, justificando o preço com o valor do mercado. Havendo comunhão inicial de interesses entre administração e particular, não há qualquer motivo para a transferência forçada da propriedade. Desapropriação. Que ainda lance em mão da desapropriação tão somente quando há comprovado que apenas um imóvel específico atende ao interesse público previsto na legislação que rege o Instituto. B. Quando o proprietário do imóvel se nega ao menos inicialmente a vendê-lo à administração ou quando a impossibilidade legal de compra mediante licitação. Requisita-se que os limites de suas atribuições encaminhem a resposta por escrito no prazo de 10 dias, informando sobre o acolhimento ou não da presente recomendação. Providência respaldada na previsão legal no artigo 27, parágrafo único, inciso 4º da Lei 8.625 de 93. Quarta Promotoria de Justiça da Comarca de União da Vitória, Promotoria de Justiça de Proteção ao Patrimônio Público, União da Vitória, Paraná, 16 de abril de 2015. André Luiz Bortolini, Promotor de Justiça. O referido veto ao projeto de lei 1629 de 2016 encontra-se em primeira discussão. Caso algum dos senhores vereadores queira se manifestar sobre o referido veto, está autorizado. Presidente, hoje eu conversei com o proprietário do terreno e ele não conseguiu quitar uma dívida, mas diz ele que já arrumou o dinheiro para pagar essa dívida para baixar o penhor. Então, como o município precisa desse terreno, eu acho que deveria ser dado um prazo maior para o dono do terreno. Mais 30 dias para o senhor legalizar o documento para daí vetar essa compra. Eu concordo que aqui quando veio para essa casa, eles também não investigaram antes se tinha dívida. Como o rapaz está correndo atrás do dinheiro, veio falar comigo que arrumou o dinheiro para pagar a dívida dele é 20 mil reais, e diz ele que arrumou o dinheiro para pagar. Eu acho que deveria ser dado um prazo de 30 dias antes de vetar, ou a não ser que perdeu o interesse por comprar o terreno. Obrigado, presidente. Presidente, eu acho que é mais uma do nosso prefeito, porque ele já está empurrando com a barriga, que nem eu já falei esses dias atrás. Já o Rio Palmeirinha, ele empurrou com a barriga. As pontes que ele era para fazer, já empurrou com a barriga. Agora a compra do terreno cemitério, ele vetou. Primeiro ele manda para nós aprovar a verba para comprar o terreno do cemitério, e quando nós aprova, na outra semana ele manda um veto que está vetando que ele... Por quê? Ele não quer comprar, não é que o dono vai endireitar os documentos, vai estar tudo certo, é que ele não quer comprar. A realidade é essa, ele não quer comprar. Mais esses 2 meses ele vai empurrar com a barriga e se lasca o prefeito que vem, que corra atrás para fazer alguma coisa. Então, não adianta.
Se ele vetou, porque ele não quer comprar. Então não adianta insistir. Que ele já, o que ele deveria de fazer, mesma coisa com o Rio Palmeirinha, com as pontes, com as estradas, com todas as coisas, ele não quer fazer mais. Não adianta. Então ele não quer comprar o terreno do cemitério também. É isso. E não tem o que ficar esperando 30 dias ou 40 dias. Ele não quer comprar. Vai ter que deixar para ano que vem, para o próximo prefeito comprar e fazer o cemitério novo. É isso, muito obrigado. Presidente, eu concordo com as palavras do vereador Nene e do Beto também. Eu acho que tem que ser dado um prazo. Eu conversei com esse proprietário. Eu acho que não deve perder nunca esse terreno, porque ele não quer comprar. Porque essa pessoa, foi o que o Luiz Carlos falou, é 20 mil para ele acertar, acertaria já esses documentos, e todos nós sabemos que é uma necessidade hoje. Esses dias teve um velório novamente ali na casa mortuária, um certo cidadão cedeu que fosse enterrada essa certa pessoa em cima de outro, porque não tinha lugar. Então eu acho assim, é como o Beto falou, o prefeito estava muito interessado antes da eleição. Mas agora, depois que passou a eleição, acho que ele esqueceu que ele começou um asfalto nas Popular, que ficou até feio, ficou uns 10 metros sem terminar lá. E como o Rio Palmeirinha, ali a gente se vê falar que tinha projeto, tem nada. Vai ficar assim. E esse terreno da compra do cemitério, deveria comprar. Eu acho que ele deveria segurar ali uns 30 dias, como o Luiz Carlos falou, conversei com ele também. São 20 mil, vereador, 20 mil. E é um terreno que tem que ser comprado. Vai ficar para ano que vem. Lógico que nós vamos comprar esse terreno. Com certeza os vereadores vão aprovar também. Mas vejam vocês o transtorno que vai dar. Quantos meses vai levar para nós conseguir. E esse tempo vai ficar como? Como vai ficar o povo? Obrigado, presidente. Com licença, presidente. Eu concordo com o vereador de Tica. Tem também um terreno aqui que está a par desse cemitério aqui em cima que está para venda. Vocês sabem que faz tempo que está para venda. Também seria um lugar bom, que se vocês quisessem comprar, poderia comprar aquele também. Vocês sabem que já faz divisa com o cemitério, né? Para quem tem os seus parentes enterrados aqui, seria também um lugar bom. Se quisesse comprar, poderia ser esse. Também não é um preço tão... Tem documento. Com certeza, a pessoa que vai mandar o projeto, ela vai analisar antes o documento, não vai mandar um projeto sem saber se tem hipoteca em cima. Eu não acho uma coisa esquisita você comprar uma coisa sem saber se está certo ou está errada. Só isso aí, obrigado. Senhor presidente, concordo aí com todas as propostas dos nossos vereadores, mas eu acho que nós temos que comprar um terreno muito maior. Não podemos pensar daqui 10, 20 anos, tem que pensar pelos 100 anos para frente, que nossa população está aumentando, vamos precisar mais lugar de cemitério, e meio arqueira não dá para tantos anos não. E não existe não liberar um terreno para o cemitério. Gostaria que algum órgão aparecesse, não pode fazer cemitério, levar os mortos para eles, ou que são responsáveis. Isso aqui passa dos limites. Que país nós estamos? Obrigado, presidente. Presidente, eu acho que, como é de conhecimento de todos, dos senhores, que há meses atrás nós tivemos uma reunião aí com o Conselho da Avaliação desses terrenos. E eu acho que quando o prefeito mandou esse projeto aqui, ele tinha que olhar isso para ver como é que está a situação desse terreno. Né? Acho que praticamente fez uma palhaçada com nós, porque nós aprovamos o projeto aqui e, na verdade, é um terreno que dá para dizer que está ilegal, que tem pendências, que não se pode comprar. Outra coisa, eu estava vendo a recomendação do Ministério Público. O Ministério Público é claro que tem que comprar terreno. Eu não sou contra a compra de terreno, eu sou favorável à compra de terreno. Mas a recomendação do Ministério Público está no dia 16 de abril de 2015, alertando os prefeitos o modo, a maneira que tem que proceder para quando se quiser comprar um terreno ou adquirir um bem. Então, acho que faltou competência a hora de encaminhar esse projeto para a Câmara, e eu acredito que o prefeito confiou muito nas pessoas que estão em sua volta, né, e não conseguiu fazer sozinho um projeto legal e mandou esse rascunho para nós. Obrigado. Presidente, só mais um segundo. Uma coisa importante que esse terreno mostra, o rapaz consegue legalizar, e daí tem mais a parte que o IAP já viu esse terreno
e já é 99% de caminho andado. Comprou, pode se utilizar. Então eu acho que nós deveríamos dar 30 dias nesse veto, que o rapaz põe em dia os documentos e a prefeitura compra. Por quê? Arrumar outro terreno, que nem o meu amigo vereador falou, o Gitica. Tem um guardamento, não tem onde enterrar. Então, mais 30 dias, para dar-se 30 dias para o rapaz resolver os documentos. Aí, beleza, não resolveu, veta o projeto. Mas eu acho que lógico que não pode comprar sem documento, mas dá-se o prazo, que legalize e que compre o seu terreno. Obrigado, presidente. Presidente, só mais um ganchinho. Eu não sou contra a compra do terreno. Eu sou a favor que compre o terreno. Mas quando o prefeito não quer comprar, não adianta. Pois ele vetou que ele já não quer comprar. Ele não quer comprar o terreno. Por isso que ele vetou. E que nem eu falei, nós deveríamos vetar também e voltar para ele, que ele vai ser obrigado a comprar o terreno para o cemitério. É isso que nós temos que fazer. Pegar, discutir e vetar também. Vetar e voltar para ele. E ele vai ter que comprar. De um jeito ou do outro vai ter que comprar. Por que primeiro ele mandou nós aprovar a verba para a compra do terreno? E agora ele só mandemos para lá, quando nós aprovemos, ele vetou que não quer comprar o terreno. Então, você tem algumas coisas no terreno, que nem diz o meu amigo Cassimiro, eles deveriam dever, quando veio aquele pessoal da avaliação dos terrenos, eles falaram que aquele terreno estava tudo legal. Que foi falado, citado em 3 terrenos, né? Do Charqueada, daqui da cidade e lá do Rio das Antas. Eles falaram que estava tudo legal, estava tudo certinho, não tinha problema nenhum. Era só nós aprovar que estava certo o terreno para o cemitério. Nós aprova, o prefeito veta, então ele não quer comprar. É isso que está acontecendo. É isso, obrigado. Bom, para mim, o que pareceu claro com a discussão é que, no momento, o terreno está hipotecado. Se fosse para ser comprado agora, não seria possível. Mas tem essa possibilidade de dar o prazo para o dono do terreno legalizar essa situação. O que, com a orientação do Ministério Público, eu não consegui entender se houve a concorrência ou houve simplesmente o levantamento das possibilidades dos terrenos. Se esses donos dos terrenos eles chegaram a concorrer em preço, se essa licitação aconteceu, ou o imóvel mais adequado para a instalação do cemitério foi selecionado e foi mandado para o projeto. Aí tem uma outra questão que tem que ser levantada junto a isso, porque se for o prazo da hipoteca, ela pode ser resolvida, independente de se resolver agora com 10 dias, 20 dias, a gente tem até o final do ano para resolver essa situação. Nós não, o dono do terreno. A minha preocupação é essa outra recomendação referente à licitação. Se os outros donos dos terrenos chegaram a participar de uma concorrência, se essa concorrência existiu, ou aquela comissão que veio aqui, que fez a avaliação, selecionou um terreno que seria próximo já a um cemitério, que não seria criado um novo cemitério, simplesmente ampliado um que já existe, que é a preocupação, e a recomendação do IAP referente ao terreno aqui da cidade. O valor do terreno da cidade é bem maior e o tamanho dele é menor em vista da proporção, que nem o seu Bernardo falou, de ter que se comprar um terreno amplo, e ele deu uma recomendação que esse terreno seria inviável para cemitério. O outro, que está hipotecado, ele é próximo à cidade e num tamanho bem maior do que esse de perto da cidade. E o valor compensaria para o município. Então, eu acho que é uma questão a ser levantada. A gente tem um tempo aí até... nós temos reunião semana que vem, na quarta-feira, né, presidente? Não é na segunda. E daí a gente está levantando essas informações e tentar ainda fazer com que esse terreno seja, de repente, comprado. Depende, lógico, da legalização desse dono, se ele conseguisse fazer isso. E se fosse, né, determinado a compra desse terreno e a ampliação desse cemitério. Se já existe a liberação do IAP. Foi feita a avaliação pelos responsáveis, pelos funcionários da prefeitura que são responsáveis por isso. A minha preocupação com referência à compra desse terreno é se houve a concorrência e se teve a licitação. Porque tinha mais gente interessada em vender terreno. Né, que não era só esse terreno, se não me engano tinha mais 2 próximos também ao cemitério, que não seria criação de um cemitério novo, simplesmente a ampliação do cemitério já existente. Então acho que são mais questões a ser levantadas, além dessa questão da hipoteca do terreno, que consegue se levantar esse dinheiro e pagar essa hipoteca num prazo curto aí, de repente, para a possibilidade da compra desse terreno. Obrigado, presidente.
Presidente, me pedindo mais um pouquinho, presidente. Ouvindo as palavras do nobre colega Nequinho, eu acho que é necessário, se faz necessário, fazer um requerimento ao prefeito, solicitando essa documentação, se realmente foi feito algum processo licitatório, como é que foi tratado esse assunto. Senhores vereadores, nós vamos utilizar todo o tempo necessário, esgotar todo o tempo necessário para o trâmite desse projeto. Eu fiz uma coletânea de tudo o que aconteceu em relação ao encaminhamento daquela suplementação orçamentária no valor de R$150 mil para a aquisição desse terreno. Porém, esses 150 mil não são o total do valor do terreno. Devia existir um recurso numa conta e que nós fizemos essa suplementação orçamentária. Como já naquele momento havia dúvida, nós tínhamos esse projeto encaminhado aí dia 6 de setembro, o vereador Bernardo, através de um requerimento, pediu novas informações. Então houve tempo hábil de que essas informações fossem coletadas e viessem. E nessas informações que aqui chegaram, novamente veio a afirmação de que estava tudo ok, tudo correto. O que me chama a atenção de que a recomendação administrativa do Ministério Público é de 16 de abril de 2015. Esse projeto tramitou em 2016, dia 6 de setembro. Então teve esse tempo de fazer análise de tudo isso. O que nós podemos fazer para salvar esse projeto e analisar juntamente com o Executivo é segurar ele aqui o máximo tempo possível previsto dentro da lei e solicitar informações do Executivo, os reais motivos, e também, pelo que dá para entender na recomendação do Ministério Público, de que como sendo uma área para ampliação de um cemitério, ela não necessitaria fazer licitação, porque é ampliação de um cemitério. Então é específico, é direto. Não é construção de um cemitério novo, que seria uma concorrência pública para áreas de maior viabilidade. É específico para ampliação. Então seria, eu no meu entender, não teria necessidade de fazer a concorrência pública. Mas vamos buscar mais informações por parte do Executivo e quem sabe nós consiga salvar esse projeto, porque todo mundo sabe a grande necessidade que é ampliação do cemitério no município de Cruz Machado. Não tem solução, ou essa administração faz ou outra vai fazer. E se não der para salvar isso daqui, imediatamente nós temos que colocar no orçamento do ano que vem o recurso para que realmente seja comprado ou ampliado uma área para cemitério. Presidente, só mais um pouquinho. Com relação à questão da ampliação, os 2 terrenos possíveis para compra, 2 terrenos seriam ampliação. Então qual seria a definição por um determinado terreno? De que maneira foi selecionado se são 2 terrenos que são próximos e 2 seriam para ampliação? Obrigado. Presidente, na verdade não é 2, que o da Charqueada também é encostado, o do centro da cidade também, a propriedade do lado é encostado, e esse aí também é encostado no cemitério. Então tem essas 3. Por isso que eu acho que alguém deve ter mexido com isso também, né? Obrigado. O veto será encaminhado para análise da assessoria jurídica desta Casa de Leis, bem como para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, e em breve emitirão seus pareceres. Nesse momento, declaro a palavra livre aos senhores vereadores, sendo respeitado o tempo de 5 minutos para cada edil. Caso algum dos senhores vereadores queira se manifestar, está autorizado. Boa noite a todos. Queria agradecer a presença e agradecer as pessoas que estão acompanhando das suas casas.
E só parabenizar o pessoal da Linha Vitória. Ontem pude participar da final do campeonato da Linha Vitória no campo do Encantilado. E dizer que teve a presença maciça das pessoas, mesmo com as promoções em volta na região, mais promoções perto do campo, né, que foi o jogo. E parabenizar o secretário de Esportes pelo trabalho que vem desenvolvendo. E parabenizar a equipe do Atlético, que ganhou a competição ontem lá. Uma competição com 14 equipes que atingiu a região toda da Linha Vitória, desde lá de perto da Balsa até aqui na ponte aqui da Linha Vitória. Então, mais uma vez, quero registrar que é importante esse esforço do pessoal estar participando, porque não adianta nada ter um secretário que organiza as competições se não tiver as pessoas nas comunidades que corram atrás, que montem as equipes e possam participar dessas competições que a responsabilidade do município está promovendo. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Presidente, senhores colegas, hoje e esses dias eu ando observando uma situação em relação ao nosso asfalto, os 3 quilômetros do asfalto de Santana. Estava indo tão bonito, o pessoal estava contente que pelo menos iam asfaltar os 3 quilômetros. Tem casas próximas onde dá muita poeira, mas infelizmente eu vejo que essa semana não tem nenhuma máquina lá. Parece que depois das eleições, parece que levaram as máquinas embora. Gostaria de perguntar para alguém, será que vão voltar? Será que vão fazer? Obrigado. Não tendo nada mais a tratar, declaro encerrada a sessão ordinária e convido a todos para a próxima sessão, que será realizada no dia 9 de novembro, quarta-feira, com a presença dos novos vereadores eleitos também. E nesta data teremos início a uma reunião às 17 horas para discussão do orçamento para o exercício de 2017. Obrigado a todos.